Deus fala por intermédio dos anjos e através da criação. Este é o tema da meditação diária desta quarta-feira, 12 de outubro de 2025. Gostaria que você ouvisse essa palavra. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Portanto, nós vamos estar estudando e nesse estudo gostaria que você compreendesse que Deus continua falando ao seu povo, seja por meio da criação ou dos anjos, visões ou por intermédio da sua palavra, e que a visão é uma importante forma de comunicação divina com os profetas, refletindo a soberania de Deus em usar diversos meios para se revelar. Vejamos que o texto que nós podemos meditar hoje está nos Salmos de números 19, versículo 1 ao 4. Os céus manifestam a sua glória. Melhor, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ocupa a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Outro texto para nossa meditação está em Hebreus capítulo 2, versículo de número 1 ao 3. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Portanto, como já temos falado sobre os objetivos que temos, agora eu gostaria que você entendesse que Deus está interessado em te abençoar. Vejamos que desde o princípio Deus tem falado com o homem de muitas maneiras. Ele falou com Adão no Éden, com Moisés na sarça ardente, com os profetas por meio de anjos e visões. Hoje fala conosco por sua palavra e pelo Espírito Santo. Salmo 19 revela que a própria criação é uma mensagem viva de Deus. Em Hebreus capítulo 12, capítulo 2, nos lembra que até os anjos foram mensageiros de sua verdade. Portanto, nosso Deus não é um Deus mudo, mas um Deus comunicativo e que deseja se revelar àqueles que o buscam. Vejamos, nós compreendamos que Deus fala através da criação. A natureza é o primeiro livro de Deus. O firmamento, o sol, a lua e as estrelas, testemunhas silenciosas da grandeza e da glória divina. Mesmo sem palavras audizíveis, a criação proclama que existe um Criador poderoso e sábio. Quando olhamos para o mundo criado, devemos reconhecer o poder e a majestade de Deus. Nós, como líderes cristãos, precisamos aprender a ver Deus nas coisas simples e ouvir a sua voz na beleza e ordem do universo. Portanto, a criação inspira reverência e adoração, lembrando-nos de que o Criador fala conosco até quando o céu se cala. Deus fala por intermédio de anjo, como já vimos,
Vejamos a explanação. Desde o Antigo Testamento, Deus utilizou anjos como seus mensageiros para transmitir a sua verdade. O anjo falou com Daniel no capítulo 9, versículo 21 e 22, capítulo 10, versículo 9 ao 21, falou com Zacarias em Lucas 1, versículo 11 ao 17, falou com Abraão sobre a forma do anjo do Senhor em Gênesis 16, versículo 7 ao 13 e Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 4. Quando a Bíblia fala do anjo do Senhor com o A maiúsculo, refere-se a uma teofania, isto é, manifestação do próprio Deus ou do Senhor Jesus antes da encarnação. Deus também pode usar meios inusitados. Falou a Balaão por meio de uma jumenta e usou até um profeta para corrigir outro profeta, como nós podemos conferir em Números capítulo 22, versículo 28, e também em primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículo 11. Vejamos que Deus ainda fala conosco, Ele usa quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Não limitemos os meios pelos quais Deus pode agir. Às vezes, a correção vem por uma pessoa simples, um conselho inesperado ou uma circunstância. Precisamos estar sensíveis e obediente à voz divina, reconhecendo que toda mensagem vinda de Deus visa restaurar, corrigir e direcionar. Deus fala por meio de visões e revelações. As visões são um recurso de comunicação divina que produz impacto humano. Como diz o ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E Deus sabe usar imagens espirituais para marcar o coração dos seus servos. O profeta Abacuque declarou o peso que viu o profeta Abacuque no capítulo 1, versículo 1. Pedro, em Atos 10, 10 ao 19, teve uma visão impactante que mudou o rumo da igreja, abrindo a pregação do evangelho aos gentios. Deus continua se revelando por meio de visões espirituais, sonhos e impressões do Espírito Santo, sempre em harmonia com a sua palavra. Nós, como liderança, precisamos discernir e valorizar as visões divinas, pois elas trazem direção para a igreja e despertam fé no coração do povo. Uma visão de Deus muda destino e acende propósito. A palavra e visão, a união da voz e da imagem divina, como está em Oséias capítulo 12, versículo 10, Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 9, Gênesis capítulo 15, versículo 1. Portanto, muitas vezes Deus une a palavra e a visão para comunicar uma mensagem completa. Em Oséias, Deus declara: e falarei aos profetas e multiplicarei a visão. Isaías viu o Senhor e ouviu sua voz chamando-o para o ministério. Abraão recebeu a palavra do Senhor em visão. Também nós podemos compreender que quando a maturidade chega na vida da liderança, nós então, como líder, precisamos tanto ouvir quanto ver o que Deus está comunicando. A palavra traz fundamento, a visão traz direção. Quando unimos os dois, temos clareza espiritual para agir segundo a vontade divina. Já estamos caminhando para o final. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Deus fala de muitas formas, pela criação, por anjos, por visões, pela sua palavra. Cada forma de comunicação divina revela o interesse amoroso de Deus em se relacionar com o homem. Seja qual for o meio, o propósito, é o mesmo
o propósito é o mesmo: revelar a sua vontade, conduzir-nos à obediência e à salvação. Vejamos que devemos abrir nossos ouvidos espirituais e discernir a voz de Deus em cada circunstância. Como líderes e servos, precisamos buscar com o Espírito Santo devemos buscar intimidade com o Espírito Santo para reconhecer quando é Ele que fala. E se Deus fala, cabe nós ouvir, obedecer e proclamar o que ouvimos. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a ter uma sensibilidade espiritual e ouvir a sua voz. Portanto, pedimos ao Senhor que nos abra os nossos ouvidos e olhos espirituais para que possamos ver e ouvir a sua voz, seja através da criação, ou dos anjos, ou das visões, ou da palavra. Devemos sempre pedir a Deus que fale conosco. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém.